Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e com muito prazer, muita satisfação, vamos para a nossa terceira parte do nosso super aulão de véspera para o concurso da Polícia Militar do Estado da Bahia, a nossa gloriosa PM Bahia e também do Corpo de Bombeiros da Bahia, claro. Essa é a nossa terceira parte, só fazendo uma ajuda à memória da sequência. Eu, professor Luiz, eu peguei as questões aí basicamente de 2019, aquilo que é mais cobrado na banca da IBFC. Estamos corrigindo essa questão, as questões para você ter aí um padrão como as questões são cobradas e, claro, o professor está fazendo um reforço pedagógico, ok? Essa é a nossa terceira e última parte deste nosso aulão de Direito Administrativo, né? Então, vem comigo, vem lá, vamos lá, né? Olha só. Então, IDAM, IBFC 2019, cargo de assistente, tá? Administrativo. Ó, prova de nível médio, né? Vamos corrigir essa questão aqui, vamos lá. Sabe-se que vigora no âmbito da administração pública, em algumas situações, a aplicação da responsabilidade objetiva do Estado. Ok. Então, o assunto, olha aí novamente, ele está cobrando o quê? A responsabilidade objetiva do Estado, né? Responsabilidade objetiva do Estado. Vamos fazer uma ajuda à memória. Vamos lá, vem comigo, sem preguiça, né? Então, nós temos aqui, ó, quando que nós temos aqui a responsabilidade civil, ok, né, do Estado. Né? Quando a gente fala civil, significa dizer que o Estado ele vai ser obrigado a reparar o quê? O dano material. O dano material. O dano material e também o quê? Um eventual dano moral. Professor, o que significa dizer o dano material? Significa dizer que um servidor público, por exemplo, o cara lá no seu ato de fúria, o cara chega lá com uma impressora debaixo do braço, vai lá, bate na impressora e chuta a impressora do contribuinte, do cidadão lá e quebra. Material significa dizer que vai o quê? Indenizar o quê? Essa impressora, né? Dano moral, o cara sentiu constrangido com aquilo, foi humilhado perante as pessoas. Então, o Estado ele vai ser obrigado a indenizar. Responsabilidade civil do Estado, né? Primeiro tipo de responsabilidade, né? Então, responsabilidade que vai ser o quê? Reparar. Reparar o quê? Um dano financeiro, material, né? Objetiva. Objetiva, ele vai, ó, nos atos comissivos. O exemplo que eu disse é um ato comissivo, uma ação de um agente que estava representando a administração pública, né? Nós temos ainda mais, ó, na objetiva, nos atos, né, omissivos, os atos omissivos, né, categoria específicos. Quais são esses atos, né? O dever de proteção. Tá? Dever de proteção. Professor, como assim, professor? Dever de proteção, né? Dever de proteção. O termo correto aqui, só para deixar bem certinho aqui para vocês, é o dever específico de proteção, ó. Dever específico de proteção. Professor, aonde que ocorre isso? Exemplos que mais caem em concurso público, né? Em presídios, olha aí, hospitais públicos, ok, né? E escolas públicas também, né? Então, isso aqui é responsabilidade objetiva. Na responsabilidade objetiva, independe de dolo e culpa, né? E nós temos também, né, os casos aqui da responsabilidade subjetiva do Estado. Nesse caso aqui, necessita de comprovação de dolo, culpa, nexo, dano, claro, né, dano e o que? Nexo causal, né? Nos atos, olha só, omissivos, né, gerais. Pronto, então tá aí, né? Olha aí, resuminho básico para a galera aí.
Ah, professor, no módulo 2 você fez isso. Fiz, né? Aqui é o que? Para o aluno fixar. Que agora, ó, eu não tenho que fixar. Passa em concurso público, eu sempre digo, gente, aqueles alunos que fixam conteúdo. Bacana? Printzinho. Pronto, tirou o printzinho, né? Vem comigo lá. Vamos voltar para a questão agora. Né? Vamos voltar para a questão. Vamos voltar para a questão. Sabe-se que vigora no âmbito da administração pública em algumas situações, olha aí, algumas situações, ou seja, no comando da questão já diz que não são em todas as situações a responsabilidade objetiva do Estado. Ok, neste caso é correto afirmar que, vem comigo, A, o Estado não será civilmente responsável. Professor, o que significa civilmente responsável? Esse civilmente aqui, eu já disse para vocês, ó, pode ser o dano material ou o dano moral, por exemplo, né? Pelos danos causados por seu agente. Olha aí, não será, né? Sempre que estes estiverem amparados por causa de excludente de ilicitude penal, né? Puxa vida, professor, e aí, professor, né? Ó, o Estado não será responsável. Professor, não entendi a pergunta, não entendi o comando, né? Então, vem comigo, olha só. Então, nós temos aqui, tá? O Estado. Tudo bem, tá aqui o Estado. Bacana. Esse Estado, né, tem um sujeito aqui, que é um agente do Estado. Esse cara aqui é um servidor público. Esse cara aqui, ó, ele está atuando em nome de quem? Em nome do Estado. Ok. Esse sujeito fez um ato lesivo. Ok? Este ato lesivo causou um prejuízo. Isso que está dizendo aí. Tá? Só que, né, o judiciário disse que a conduta dele é uma excludente. Ou seja, não é crime. Aí. Vamos lá. No comando da questão diz que a responsabilidade do Estado, ela é o quê? Objetiva. Se ela é objetiva, lembrem-se das principais características da responsabilidade objetiva. Independe de dolo e culpa. Independe de dolo e culpa. Ou seja, não interessa, né, se o agente aqui teve culpa ou dolo, nada. Então, dizendo o seguinte, mesmo assim, né, quem vai pagar isso vai ser quem? O Estado. Agora, os efeitos. Então, a questão está errada. Os efeitos disso. Em regra geral, o cara fez um ato, né, o Estado vai pagar esse cara aqui, e depois o Estado faz uma ação de regresso. Tá? Uma ação de regresso. Contra aquele que causou o dano. Mas como, né, já diz que a conduta dele houve uma excludente, ele não vai ser responsabilizado. Então, esse é o que não vai pagar a despesa. É isso que está dizendo ali. Bacana, entenderam? Olha aí, cara. Puta, baita questão dessa aqui, né? Que dá para você aí materializar todo o conceito, ok? Ok, vamos lá. Copiaram? Printzinho? Pronto, né? Tirou um printzinho aí, coloca aí no seu PowerPoint, né? Eu adoro estudar em PowerPoint, eu vou organizando as minhas ideias, né? Eu sempre faço isso quando eu tenho que estudar, né? E aí, o que acontece? Quando eu estou estudando, cada um tem a sua técnica, né? E como tenho essa facilidade, eu gosto bastante de ministrar aulas, né? E eu já estudo e também já monto o PowerPoint, vou montando assim, vou organizando as ideias, né? Então, a letra A está errada, né? Porque o único erro é a palavrinha não. Não será civilmente responsável. Está errado, ele será civilmente responsável. Justamente porque